Bem, nos últimos vídeos estudamos as características gerais da matéria, no caso a massa e o volume. Vimos também no último vídeo uma característica específica da matéria, a densidade, e hoje continuaremos o nosso estudo sobre as substâncias, sendo que iniciaremos aqui com a definição ou pelo menos a apresentação do objetivo da química. Bem, a química é uma área da ciência que estuda a composição das substâncias, ou seja, quais os tipos de matéria que formam uma substância, ou quais os componentes de uma substância. Por exemplo, a água. Quais os componentes que formam a água? Quais outros elementos compõem a substância água? As propriedades das substâncias, como por exemplo a densidade, o volume, a massa, as mudanças de estados físicos, o porquê que ocorrem as mudanças de estados físicos da água, como isso acontece, ou seja, as transformações que as substâncias químicas podem sofrer para formar outras substâncias químicas e as condições necessárias para favorecer ou impedir essas transformações, ou seja, as transformações que a água pode sofrer, como ela pode se transformar em outras substâncias e assim por diante. Constitui aí o objetivo da química. Lembrando que a química também é importante para a produção, a descoberta, o estudo de novos medicamentos, novos tipos de alimentos, a indústria de tinturaria, como a tintura de roupas, a produção de tintas diversas. Então, a química é bastante importante para a sociedade e nós precisamos conhecer um pouco mais sobre o que é a química e qual a importância dela no nosso dia a dia. Substância. Como o cientista define uma substância? O que é uma substância? Diz aqui, ó, é uma porção da matéria que tem propriedades bem definidas e que lhe são características. Vamos explicar esse conceito analisando aqui esta imagem. Veja que aqui tem 3 substâncias: enxofre, ferro, cloreto. 3 tipos de substâncias. Cada uma delas é diferente da outra, por quê? Porque cada uma vai apresentar propriedades características. Como, por exemplo, aqui, ó, o enxofre é sólido, o ferro sólido e o cloreto de sódio também sólido, na temperatura ambiente. Mas, nessa outra propriedade aqui, ó, ou característica, o enxofre é amarelo, o ferro cinza metálico e o cloreto de sódio branco. Então já tem uma característica diferente apresentada por cada uma delas. Continuando aqui, ó, o ponto de fusão do enxofre, 95 graus Celsius. O ponto de fusão do ferro, 1538 graus Celsius. E o ponto de fusão do cloreto de sódio, 801 graus Celsius. Ou seja, essas 3 substâncias passam para o estado líquido, ou seja, saem do estado sólido para o estado líquido, quando atingem essas temperaturas aqui que eu acabei de apresentar. Já o ponto de ebulição, que é aquele ponto que ela começa a sair do estado sólido
aliás, do estado líquido para o gasoso por ebulição, que é aquela evaporação rápida em que ocorre a formação de bolhas. Então é necessário o enxofre atingir uma temperatura de 445 graus Celsius. O ferro, 2.861 graus Celsius. E o cloreto de sódio, 1.461 graus Celsius. Então veja que já é diferente o ponto de ebulição de cada um. E também é a densidade. Então a densidade do enxofre é 2,07 gramas por ml. A do ferro, 7,87 gramas por ml. E o cloreto de sódio, 2,17 gramas por ml. Então veja que em um espaço ou um volume de 1 ml, eu tenho mais ferro do que enxofre e do que cloreto de sódio. Em um centímetro cúbico ou 1 ml, eu vou ter mais sal de cozinha do que enxofre. Então veja que por isso entendemos quem é mais denso e quem é menos denso. Mais denso é quem tem mais matéria em um mesmo espaço em relação às outras substâncias. É quem possui mais massa por volume iguais às outras substâncias, a volume iguais de outras substâncias. Em uma situação, podemos ter substâncias puras ou misturas. Substâncias puras não estão misturadas com outras substâncias. Por exemplo, aqui no copo, vamos entender que existe apenas água. Apenas a substância água está presente aqui no interior desse copo. Tá certo? É como se levassem em desconsideração os sais minerais contidos na água. Então aqui temos uma substância pura, que não está misturada com outras substâncias. Já as misturas são reuniões de duas ou mais substâncias puras, como é o caso aqui, ó, água, óleo e areia. Então aqui a gente tem uma mistura. Por quê? Porque tem a reunião de duas ou mais substâncias puras. No caso aqui temos 3 substâncias puras: a areia, a água e o óleo. Misturas. Existem 2 tipos de misturas: as misturas heterogêneas e as misturas homogêneas. Quais as diferenças entre elas? Bem, nas misturas heterogêneas, não possuem as mesmas propriedades em toda a sua extensão, como é o caso aqui, ó, água mais óleo. Ao formarem essa mistura, percebemos que as propriedades não são as mesmas em todas as extensões do recipiente. Por exemplo, se considerarmos a região mais acima, percebemos que a cor é diferente, a densidade é diferente e as demais propriedades, como massa e volume, também são diferentes. Se eu considerar a extensão mais abaixo, então a densidade vai ser diferente, a cor vai ser diferente, o volume vai ser diferente, ou seja, visivelmente e nota-se que essa mistura não possui as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Já nas misturas homogêneas, é possível observarmos que as propriedades são as mesmas em todos os pontos. Então vamos lá: água e sal. Dessa mistura,
temos no recipiente aqui da nossa imagem que em qualquer ponto, em qualquer região, em qualquer ponto aqui desse recipiente, nós iremos encontrar dessas duas substâncias que formam essa mistura. Então, se eu recolher parte desse líquido da extensão acima ou a extensão abaixo, eu vou encontrar as mesmas duas substâncias. E também as semelhanças na cor, a densidade. Então, em qualquer ponto que eu recolher esse líquido ou considerar o líquido desse recipiente, essa mistura ela vai apresentar as mesmas propriedades em todos esses pontos. Outros exemplos de misturas. Aqui temos duas misturas homogêneas. Quais são elas? O leite, sabemos que é uma mistura, mas no caso aqui uma mistura homogênea. Água e álcool, então duas substâncias. Um exemplo aqui de mistura homogênea, porque visivelmente não se percebe que há dois tipos de substâncias. Este almoço aqui no prato e também esse esquema aqui, ó, esse recipiente aqui, dois tipos de misturas, só que misturas do tipo heterogênea. Por quê? Porque vemos aqui, ó, visivelmente que há mais de uma substância contida nessa mistura. Existem diversos outros exemplos que você pode estar verificando, tá certo? Gente, homogênea, a palavra homo significa igual. Então, um aspecto igual aqui nas substâncias homogêneas. E hétero significa diferente, aquilo que é diferente, hétero. Então, heterogênea porque apresenta diferenças aqui nos aspectos, ok? Olha só, boa parte dos alimentos que consumimos no nosso dia a dia são misturas, como é o caso aqui da água mineral. Veja aqui, ó, cálcio, sódio e diversas outras substâncias formam a água mineral. Então ela é uma mistura do tipo homogênea, porque a gente não visualiza essas substâncias ao olharmos esse líquido. Esse outro rótulo aqui, ó, carboidratos, proteínas, gorduras, sódio, cálcio, várias substâncias formando este produto aqui. Tem aqui, ó, a massa presente em cada porção desse produto. Temos aqui um biscoito, ó, bastante conhecido, e ele é, na verdade, uma mistura. Dependendo do recheio aí do tipo de biscoito, ela pode ser uma mistura homogênea, ou ele pode ser uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Depende aí do tipo de recheio, né, e alguns ingredientes aí visíveis ou não na composição de um biscoito. Fase: amostra de matéria que apresenta as mesmas propriedades. Se eu considerar o óleo aqui nessa mistura, então essa amostra de óleo apresenta as mesmas propriedades em qualquer extensão, em qualquer ponto aqui. Se eu considerar a região aqui ocupada, o volume aqui ocupado pela água, então nessa amostra de água ela apresenta as mesmas propriedades. Qualquer região aqui que esteja presente a água. E o mesmo acontece com a areia. Então, observe que cada uma dessas substâncias, cada uma das amostras, né, que apresenta as mesmas propriedades, corresponde a uma fase. Então, quantas fases eu tenho nessa mistura heterogênea aqui? 3. Quais são? O óleo, a água e a areia. Já nessa mistura aqui, ó, de água e açúcar dissolvido, eu tenho apenas uma fase. Em uma mistura homogênea, eu vou ter apenas uma fase, tá certo? Então, aqui eu tenho 3 fases e aqui eu tenho uma fase. Aqui eu tenho uma mistura heterogênea
e aqui eu tenho uma mistura homogênea. Os químicos, em seus laboratórios, em seus estudos, às vezes precisam separar uma substância de outra. Mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, também realizamos separações de substâncias que formam uma mistura. Vamos analisar aqui dois tipos de separação de misturas. Bem, no caso aqui, à minha direita, temos uma mistura de areia e água. Uma mistura de areia e água em um recipiente. Se deixarmos esse recipiente, misturarmos, né? E deixarmos esse recipiente lá por algum tempo, notamos que as partículas de areia começam a se concentrar no fundo do recipiente. Esse processo é chamado de sedimentação. Após algum tempo, notamos que uma substância está separada uma da outra, concentrada em regiões diferentes uma da outra. Podemos realizar a decantação, que é quando a gente separa o líquido de um sólido. Desta forma aqui, ó, pegando o líquido e colocando em outro recipiente, ou através de sifonação, ou seja, através de uma mangueira, né, de um sifão, se retira a água, se separa a água da areia. Já nessa situação aqui, temos um caso de filtração. Então aqui é o filtro, separando o sólido, no caso o pó do café, do líquido. No caso aqui, ó, através de um filtro. Então, filtração. Então, nessa situação aqui, está se separando um sólido de um líquido. E existem várias situações no nosso lar que isso acontece, ok? Separação de um líquido e um sólido. Tem vários tipos, tá certo? Como é o caso aqui da decantação e da filtração. Às vezes é necessário, né, separar um líquido de outro líquido, como é o caso aqui, ó, do óleo e a água. Então aqui acima temos o óleo, né, o óleo que ele é menos denso. Logo abaixo a água, que é mais densa, e uma torneira aqui, ó. Quando a mistura, né, ficar com esse aspecto aqui, ó, e se concentrar em regiões diferentes, em extensões diferentes, então é só abrir a torneira. Então o líquido que está abaixo, no caso a água, ela vai sair. Então, quando a parte da água sair, né, quando o líquido, água, sair, então, se quer separar a água do óleo, então fecha a torneirinha depois que a água passar, ficando ali o óleo. Então, um tipo aí de separação, certo? De líquido de outro líquido. Outro processo utilizado na separação entre um líquido e um sólido é através da evaporação, como é o caso aqui da obtenção do sal de cozinha da água do mar. Então aqui, ó, temos o mar, misturado a ele temos o sal. Então o que é feito para se fazer essa separação desse sal dessa água? Bem, recolhe-se a água do mar em tanques, como você está vendo aqui. Através do sol, a água evapora, deixando nos recipientes, né, o sal. Então o sal é recolhido, passado aí por algumas modificações, tá certo? Adicionado o iodo, né, uma substância importante para o nosso organismo, e chega até aos supermercados, aos locais de venda. Então, dessa forma se obtém o sal através da evaporação, que é a passagem, né, no caso aqui da água, do estado líquido para o gasoso. Já que o sal não passa por esse processo, né, nessa temperatura ambiente, então ele fica aí contido nos tanques
e depois é recolhido. Separação de água e sal através da destilação, bastante utilizado em laboratórios. Então você vai precisar aquecer a água, contendo ali o sal. Essa água vai entrar em ebulição, ou seja, vai ferver, vai começar a passar do estado líquido para o gasoso, formando aí o vapor. Então esse vapor ele sobe pelo recipiente e passa pelo condensador. O condensador é esse tubo aqui, ó, contendo água fria. Olha aqui, ó, a entrada de água fria e a saída de água quente. Por quê? Porque o vapor ele passa por aqui, ó, no interior, aqui, ó, quente. Mas ao entrar em contato com a água, então o calor é transferido para a água esquenta, fica quente e é retirada. Enquanto isso, ó, o vapor esfria. Quando o vapor esfria, ele se condensa, ou seja, ele volta para o estado líquido. A água sai do estado gasoso e vai para o estado líquido, sendo recolhida aqui, ó, neste recipiente. Então aqui temos a água destilada. Isso aqui sim é água 100% pura, tá certo? Porque ela era uma mistura, mas apenas a água evaporou e ela não teve contato com outra substância, por exemplo, com outros gases, com gases do ar, por exemplo, poluição, essas coisas. Então aqui sim é água pura, é água obtida através da destilação.